Você sabia que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo revolucionário sobre a vida depois dos 50 anos? Ele disse uma frase que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento. A vida realmente começa aos 40 anos. Até então, você está apenas fazendo pesquisas. E se eu te disser que aos 50, 60, 70 anos, você não está declinando, mas sim entrando na fase mais rica, mais profunda e mais significativa da sua existência? Pause agora mesmo e me diga nos comentários. Você tem mais de 50 anos ou está se aproximando dessa idade? Porque o que vou revelar vai mudar completamente sua percepção sobre essa fase da vida. E se você tem menos de 50, comenta também. Você vai descobrir o que te espera de mais belo pela frente. Jung passou décadas estudando a psique humana e fez uma descoberta extraordinária. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre a primeira metade da vida e a segunda metade. Na primeira metade, estamos focados em conquistar o mundo externo, construir carreiras, formar famílias, acumular bens. Mas na segunda metade, algo mágico acontece. Nossa psique naturalmente se volta para dentro, em busca de significado, de propósito mais profundo, de conexão com algo maior que nós mesmos. E aqui está o que a sociedade não te conta. Essa mudança não é uma crise, é uma evolução. Não é um declínio, é um despertar. Jung chamou esse processo de individuação, e é literalmente o momento em que você se torna quem realmente é, livre das máscaras que usou durante décadas para se adaptar ao mundo. Hoje vou compartilhar com você os 5 sinais que Jung identificou como indicadores de que sua melhor fase está chegando. Sinais que mostram que você está entrando no território da sabedoria, da plenitude, da autenticidade verdadeira. E o mais incrível é que muitas pessoas passam por esses sinais sem perceber que estão vivenciando uma transformação profunda e sagrada. Talvez você esteja se sentindo diferente ultimamente. Talvez as coisas que antes te incomodavam não te afetem mais da mesma forma. Talvez você esteja questionando o que realmente importa na vida. Talvez você sinta uma necessidade crescente de ser mais autêntico, mais verdadeiro consigo mesmo. Se você está experimentando essas sensações, saiba que não está sozinho e, mais importante, não está enlouquecendo. O que você está vivendo é o que Jung chamava de o despertar da segunda metade da vida. É quando nossa alma finalmente tem permissão para falar mais alto que as expectativas sociais. É quando nossa intuição se torna mais forte que nossa necessidade de aprovação. É quando nossa sabedoria interior supera nossa ansiedade de performance. Mas antes de mergulharmos nesses 5 sinais transformadores, preciso que você entenda algo fundamental. Nossa sociedade tem uma visão completamente distorcida sobre o envelhecimento. Somos bombardeados com mensagens de que aos 50, 60 anos, nossos melhores dias ficaram para trás. Que devemos nos conformar com menos energia, menos paixão, menos possibilidades. Isso é uma mentira cruel e devastadora. Jung descobriu exatamente o oposto. Ele viu que as pessoas que abraçavam essa segunda fase da vida não apenas mantinham sua vitalidade, mas a expandiam de formas completamente novas. Elas desenvolviam uma profundidade emocional, uma clareza mental e uma força espiritual que simplesmente não existiam na juventude. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Provavelmente são pessoas que passaram dos 50, não é mesmo? Existe uma razão para isso. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, é integração. É a capacidade de ver a vida de forma holística, de entender as nuances, de aceitar as contradições, de abraçar a complexidade sem perder a simplicidade essencial. E talvez você esteja pensando, mas eu me sinto perdido, confuso, como se não soubesse mais quem eu sou. Perfeito. Essa sensação de desorientação não é um problema, é um presente. É sua psique se livrando das camadas de condicionamento que não servem mais. É como uma cobra trocando de pele. O processo pode ser desconfortável, mas é absolutamente necessário para o crescimento. Jung observou que muitas pessoas resistem a essa transformação porque têm medo de perder sua identidade. Mas a verdade é que você não está perdendo quem você é. Está descobrindo quem você sempre foi.
por baixo de todas as máscaras sociais. Está se conectando com sua essência mais profunda, aquela parte de você que existia antes de você aprender a se comportar de acordo com as expectativas dos outros. Imagine por um momento como seria viver sem a necessidade constante de provar seu valor. Como seria acordar cada manhã sabendo profundamente quem você é, o que você quer, o que realmente importa para você. Como seria tomar decisões baseadas em sua sabedoria interior, em vez de no medo do julgamento alheio. Como seria amar e ser amado de forma completamente autêntica, sem jogos, sem máscaras, sem pretensões. Essa é a promessa da segunda metade da vida. Essa é a dádiva que Jung descobriu esperando por todos nós. Mas para recebê-la, precisamos, primeiro, reconhecer os sinais de que ela está chegando. Precisamos parar de resistir à mudança e começar a abraçá-la como o milagre que ela realmente é. E aqui está algo que vai te surpreender. Esses sinais que vou compartilhar com você não são apenas indicadores de maturidade psicológica. Eles são superpoderes. São habilidades que você desenvolve naturalmente quando sua alma finalmente tem permissão para liderar sua vida. São dons que emergem quando você para de lutar contra quem você é e começa a celebrar sua singularidade. O primeiro sinal pode estar acontecendo com você neste exato momento, e você nem percebeu. Talvez você tenha notado que não se irrita mais com as mesmas coisas que antes te deixavam furioso. Talvez você esteja começando a ver que as pessoas são complexas, que as situações raramente são preto no branco, que a vida é feita de nuances e contradições que, estranhamente, fazem todo o sentido. Ou talvez você esteja percebendo que sua necessidade de estar certo o tempo todo diminuiu drasticamente, que você consegue ouvir opiniões diferentes das suas sem se sentir atacado, que você pode admitir quando não sabe algo sem se sentir diminuído, que você pode pedir ajuda sem se sentir fraco. Esses são apenas lampejos do que está por vir. Jung mapeou essa jornada com uma precisão impressionante. E o que ele descobriu vai te dar uma perspectiva completamente nova sobre o que significa envelhecer com sabedoria, propósito e plenitude. Então prepare-se para descobrir não apenas os 5 sinais de que sua melhor fase está chegando, mas também como reconhecê-los, como nutri-los, e como usá-los para criar a vida mais autêntica e significativa que você já viveu. Porque o que Jung nos ensinou é que a vida não termina aos 50, ela finalmente começa. O primeiro sinal de que sua melhor fase está chegando é algo que Jung considerava uma das maiores conquistas da maturidade psicológica: a capacidade de aceitar os paradoxos da vida. E isso pode soar estranho no início, mas vou explicar por que é tão poderoso e transformador. Durante décadas, você provavelmente viveu tentando encaixar tudo em caixinhas bem definidas. Certo ou errado, bom ou ruim, sucesso ou fracasso. Nossa mente jovem precisa dessa clareza para navegar pelo mundo, para tomar decisões rápidas, para construir uma identidade. Mas Jung descobriu que essa necessidade de categorizar tudo rigidamente é, na verdade, uma limitação que nos impede de ver a verdadeira complexidade e beleza da existência. Quando você começa a aceitar paradoxos, algo mágico acontece. Você percebe que pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que pode ser confiante e humilde simultaneamente, que pode amar profundamente alguém e ainda assim reconhecer seus defeitos, que pode se sentir grato pela vida e ainda assim atravessar momentos de tristeza legítima. Essa capacidade não é confusão mental, é sofisticação emocional. É a diferença entre uma criança que vê o mundo em preto e branco e um adulto maduro que consegue perceber todas as nuances de cinza, todas as cores intermediárias, toda a riqueza que existe entre os extremos. Pense em como isso transforma seus relacionamentos. Em vez de exigir que as pessoas sejam perfeitas ou descartá-las completamente, você aprende a amá-las em sua humanidade complexa. Em vez de se punir por não ser perfeito, você se aceita como um ser humano em constante evolução. Alguém que pode cometer erros e ainda assim ser digno de amor e respeito. Jung observou que essa aceitação de paradoxos libera uma energia psíquica enorme. Quando você para de gastar energia tentando forçar a realidade a se encaixar em categorias rígidas, essa energia fica disponível para criatividade, para amor,
para crescimento genuíno. É como se você tivesse estado lutando contra a correnteza da vida inteira e finalmente aprendesse a nadar com ela. O segundo sinal é ainda mais libertador: a diminuição natural do julgamento e da crítica. E não estou falando apenas sobre julgar os outros, embora isso também aconteça. Estou falando principalmente sobre essa voz crítica interna que tem sido sua companheira constante por décadas. Você sabe qual voz eu estou falando? Aquela que comenta tudo que você faz, que compara você com os outros constantemente, que nunca está satisfeita com seus esforços, que sempre encontra algo para criticar na sua aparência, nas suas escolhas, no seu desempenho. Essa voz que você internalizou ao longo dos anos, absorvendo as expectativas familiares, sociais, culturais, até que ela se tornou parte de você. Jung descobriu que quando entramos na segunda metade da vida, essa voz crítica naturalmente perde força. Não porque nos tornamos complacentes ou preguiçosos, mas porque nossa perspectiva se expande. Começamos a ver o quadro maior. Começamos a entender que a perfeição é uma ilusão e que a humanidade imperfeita é muito mais interessante e valiosa. Imagine como seria sua vida se você parasse de se criticar constantemente. Se você se tratasse com a mesma gentileza que trata uma criança querida ou um amigo próximo. Se você pudesse cometer erros sem se destruir por dentro, se pudesse tentar coisas novas sem o medo paralisante de não ser bom o suficiente, esse é um dos presentes mais preciosos da maturidade. E quando você para de se julgar tanto, automaticamente para de julgar os outros também. Você desenvolve o que Jung chamava de compaixão universal, uma compreensão profunda de que todos estamos fazendo o melhor que podemos com os recursos emocionais, psicológicos e espirituais que temos disponíveis no momento. Isso não significa que você se torna passivo ou que aceita comportamentos prejudiciais. Significa que você consegue estabelecer limites saudáveis sem carregar raiva ou ressentimento. Consegue discordar sem odiar. Consegue se proteger sem atacar. Consegue dizer não sem se sentir culpado. O terceiro sinal é talvez o mais fascinante de todos: o despertar da sabedoria intuitiva. Jung percebeu que quando chegamos à maturidade, algo extraordinário acontece com nossa intuição. Ela se torna mais refinada, mais confiável, mais integrada com nossa experiência de vida. Durante a juventude, nossa intuição muitas vezes é impulsiva, baseada em emoções intensas, mas não necessariamente em sabedoria. Mas na segunda metade da vida, nossa intuição se torna uma ferramenta sofisticada de navegação. Ela incorpora décadas de experiência, observação, erros e acertos, criando uma forma de conhecimento que vai muito além do racional. Você pode começar a perceber isso quando se pega sabendo coisas sem saber como sabe. Quando encontra pessoas e imediatamente sente se pode confiar nelas ou não. Quando precisa tomar uma decisão e, apesar de todos os prós e contras no papel, algo dentro de você já sabe qual é a resposta certa. Quando sente mudanças chegando antes mesmo delas se manifestarem externamente, essa intuição madura não é mística ou sobrenatural, é profundamente prática. É o resultado de anos de observação consciente e inconsciente, de padrões reconhecidos, de conexões sutis que sua mente fez ao longo do tempo. É como se você tivesse desenvolvido um sexto sentido para a vida. E quando você aprende a confiar nessa sabedoria intuitiva, suas decisões se tornam mais alinhadas com quem você realmente é. Você para de tentar convencer-se racionalmente de coisas que sua intuição sabe que não são certas para você. Para de forçar relacionamentos que não fluem naturalmente. Para de permanecer em situações que drenam sua energia vital. O quarto sinal é uma mudança profunda na forma como você vê o propósito da vida. Jung observou que na segunda metade da vida, naturalmente começamos a buscar significado transcendente, não necessariamente religioso, embora possa ser, mas algo que vai além de nossas necessidades pessoais imediatas. Talvez você esteja sentindo uma necessidade crescente de contribuir para algo maior que você mesmo. Talvez esteja questionando se o trabalho que faz realmente importa. Talvez esteja pensando em como pode deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Talvez esteja se perguntando qual é o legado que quer deixar. Essa busca por significado transcendente não é uma crise existencial. É um despertar espiritual.
É sua alma pedindo para ser ouvida, para ter voz ativa nas suas escolhas de vida. É um convite para alinhar suas ações com seus valores mais profundos, para viver de forma mais consciente e intencional. Jung percebeu que as pessoas que abraçam essa busca por significado na segunda metade da vida desenvolvem uma vitalidade especial. Elas irradiam uma energia que vem de dentro, uma sensação de propósito que as mantém jovens e engajadas independentemente da idade cronológica. Elas se tornam mentoras naturais, fonte de sabedoria e inspiração para as gerações mais novas. E aqui está algo lindo. Quando você encontra esse propósito transcendente, ele não precisa ser grandioso ou público. Pode ser a forma como você trata as pessoas no seu dia a dia. Pode ser a sabedoria que compartilha com seus filhos ou netos. Pode ser a compaixão que oferece a estranhos. Pode ser a arte que cria, os livros que escreve, o jardim que cultiva com amor. O importante não é a escala, é a intenção. É a consciência de que sua vida tem significado além de suas necessidades pessoais. É a compreensão de que você faz parte de algo maior, de que suas escolhas importam, de que sua presença no mundo faz diferença. O quinto e talvez mais transformador de todos os sinais é a integração da sombra e o florescimento da autenticidade plena. Jung dedicou grande parte de sua obra a entender esse conceito da sombra, e o que ele descobriu pode revolucionar completamente a forma como você se vê e se relaciona com o mundo. A sombra, na psicologia junguiana, não é algo negativo ou maligno. É simplesmente a parte de você que foi reprimida, negada ou escondida ao longo dos anos. São os aspectos da sua personalidade que você aprendeu a considerar inaceitáveis, seja por pressão familiar, social ou cultural. São os traços que você empurrou para o inconsciente porque não se encaixavam na imagem que você queria projetar para o mundo. Talvez seja sua raiva, que você aprendeu a suprimir porque pessoas boas não se irritam. Talvez seja sua sensibilidade, que você escondeu porque isso é sinal de fraqueza. Talvez seja sua criatividade selvagem, que você domesticou porque adultos responsáveis não sonham acordados. Talvez seja sua necessidade de solitude, que você negou porque pessoas sociáveis são mais valorizadas. Durante décadas, você gastou uma energia enorme mantendo essas partes de si mesmo na sombra. Mas Jung descobriu algo extraordinário. Quando chegamos à maturidade, especialmente depois dos 50, nossa psique naturalmente busca a integração. Ela não quer mais desperdiçar energia, mantendo partes de nós mesmos em prisões internas. E quando essa integração começa a acontecer, você experimenta algo que talvez nunca tenha sentido antes. A sensação de ser completo, de ser inteiro, de finalmente poder ser você mesmo sem máscaras, sem pretensões, sem a exaustão constante de tentar ser alguém que não é. Imagine acordar uma manhã e sentir que não precisa mais performar para ninguém, que pode expressar suas opiniões sem medo de rejeição, que pode mostrar suas emoções sem vergonha, que pode perseguir seus interesses genuínos sem se preocupar se são apropriados para sua idade ou status social, que pode dizer sim quando quer dizer sim e não quando quer dizer não, sem longas explicações ou justificativas. Essa é a liberdade que vem com a integração da sombra. E o mais interessante é que quando você para de esconder partes de si mesmo, as pessoas ao seu redor respondem de forma completamente diferente. Elas sentem sua autenticidade e são naturalmente atraídas para ela. Relacionamentos superficiais começam a se dissolver, enquanto conexões mais profundas e significativas florescem. Jung observou que pessoas que conseguem integrar sua sombra na segunda metade da vida desenvolvem uma presença magnética. Não é carisma artificial ou charme manipulativo. É a atração natural que sentimos por alguém que está confortável consigo mesmo, que não está tentando impressionar ou controlar nossa opinião sobre eles. E aqui está o paradoxo lindo da integração da sombra. Quando você aceita seus aspectos menos perfeitos, você se torna mais atraente, não menos. Quando você para de tentar ser o que pensa que os outros querem que você seja, você se torna exatamente o que as pessoas certas procuram: alguém real, genuíno, autêntico. Mas vamos ser práticos sobre como isso se manifesta na vida real.
Talvez você comece a notar que não se importa mais em usar a roupa que te deixa confortável, mesmo que não seja a mais adequada para a sua idade. Talvez você se permita rir alto, chorar quando está triste ou expressar entusiasmo por coisas que te apaixonam, independentemente de serem consideradas sérias o suficiente. Talvez você finalmente tenha coragem de perseguir aquele hobby que sempre quis experimentar, ou de mudar de carreira para algo mais alinhado com seus valores. Talvez você se permita ter opiniões políticas, espirituais ou sociais que não coincidem com as de sua família ou grupo social e expressá-las com respeito, mas sem medo. Ou talvez, e isso é muito comum, você comece a estabelecer limites de forma mais clara e gentil. Não mais aceitar convites para eventos que drenam sua energia só para não desapontar ninguém. Não mais fingir interesse em conversas que considera vazias. Não mais tolerar comportamentos que não respeita, mesmo de pessoas próximas. Chegamos na metade dessa jornada incrível. E eu quero saber, qual desses sinais mais tocou seu coração até agora? Comenta aí embaixo qual foi o momento que mais te emocionou ou que mais fez sentido para a sua vida. Sua partilha pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. A integração da sombra também traz uma compreensão mais profunda da natureza humana. Quando você aceita seus próprios aspectos imperfeitos, desenvolve uma compaixão natural pelas imperfeições dos outros. Você para de se chocar ou se indignar tanto com comportamentos humanos falhos, porque reconhece a humanidade compartilhada em todos nós. Isso não significa que você se torna permissivo ou que aceita qualquer coisa. Pelo contrário, sua capacidade de discernimento se aguça. Você consegue ver as pessoas com mais clareza, entender suas motivações mais profundamente e escolher conscientemente como quer se relacionar com cada uma delas. Jung percebeu que esse processo de integração frequentemente vem acompanhado de sonhos vívidos, insights súbitos ou momentos de compreensão profunda sobre padrões de comportamento que você repetiu durante anos sem consciência. É como se seu inconsciente finalmente tivesse permissão para se comunicar com você diretamente, sem as barreiras defensivas que manteve durante décadas. E aqui está algo que pode te surpreender. Esse processo não é sempre confortável. Integrar a sombra pode trazer à tona emoções que você suprimiu, memórias que evitou, aspectos de si mesmo que preferia não reconhecer. Mas Jung descobriu que do outro lado desse desconforto inicial está a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. A liberdade de ser completamente si mesmo. Pense nas pessoas mais interessantes que você conhece. Provavelmente são pessoas que não têm medo de mostrar suas peculiaridades, suas opiniões únicas, seus interesses incomuns. São pessoas que parecem confortáveis na própria pele, que não estão constantemente se desculpando por existir ou tentando se moldar para agradar aos outros. Essa é a promessa da integração da sombra. Você se torna interessante não apesar de suas imperfeições, mas por causa da forma corajosa como as abraça. Você se torna atraente não por ser perfeito, mas por ser real. Você se torna sábio, não por ter todas as respostas, mas por estar em paz com suas próprias contradições. E o mais lindo de tudo é que quando você integra sua sombra, você para de projetar nos outros os aspectos de si mesmo que não aceita. Você para de odiar nas outras pessoas as características que nega em si mesmo. Você para de se sentir superior ou inferior a qualquer um, porque reconhece a humanidade complexa e imperfeita que todos compartilhamos. Jung acreditava que a integração da sombra era essencial não apenas para a saúde psicológica individual, mas para a harmonia social. Imaginem um mundo onde as pessoas fossem genuinamente confortáveis consigo mesmas, onde não precisassem constantemente provar seu valor ou esconder suas vulnerabilidades, onde pudessem se relacionar de forma autêntica, sem jogos de poder ou máscaras sociais. Esse mundo pode começar com você, com sua coragem de olhar para todos os aspectos de si mesmo com compaixão, com sua disposição de ser real em um mundo que frequentemente premia a performance, com sua escolha de abraçar sua humanidade completa em vez de apresentar apenas uma versão editada de quem você é. A integração da sombra é, em última análise, um ato de amor próprio radical. É dizer para si mesmo: eu te aceito completamente. Não preciso que você seja perfeito para ser digno do meu amor e respeito. Você pode ser humano, falível,
complexo, e ainda assim ser extraordinário exatamente como é. Agora que você conhece esses 5 sinais, quero compartilhar algo ainda mais profundo. Como eles se conectam e se transformam na prática da sua vida diária. Porque uma coisa é reconhecer esses sinais intelectualmente, outra completamente diferente é vivê-los de forma consciente e transformadora. Jung descobriu que esses sinais não aparecem de forma isolada. Eles dançam juntos, se alimentam mutuamente, criando uma sinfonia de maturidade psicológica que pode transformar completamente sua experiência de estar vivo. E o mais belo é que você pode acelerar e aprofundar esse processo através de práticas simples, mas poderosas. Vamos começar com a aceitação de paradoxos. Na prática, isso significa treinar sua mente para segurar contradições sem a necessidade urgente de resolvê-las. Quando você se pegar em uma situação onde 2 verdades aparentemente opostas coexistem, em vez de entrar em pânico mental tentando escolher uma, respire fundo e permita-se sentar na complexidade por alguns momentos. Por exemplo, se você está se sentindo grato pela sua vida, mas ao mesmo tempo insatisfeito com certas áreas, não force uma resolução imediata. Reconheça que ambos os sentimentos são válidos e podem coexistir. Diga para si mesmo: posso ser grato e querer mudanças. Posso amar minha família e, às vezes, me sentir sobrecarregado por elas. Posso estar orgulhoso das minhas conquistas e reconhecer onde ainda quero crescer. Essa prática simples de permitir contradições sem julgamento é revolucionária. Ela libera você da tirania do pensamento binário e abre espaço para uma compreensão muito mais rica e nuançada da vida. E quanto mais você pratica, mais natural se torna essa flexibilidade mental que Jung considerava uma marca da verdadeira sabedoria. Para diminuir o julgamento e a crítica, especialmente a voz crítica interna, Jung recomendava uma prática que ele chamava de observação sem julgamento. Toda vez que você notar sua mente fazendo comentários críticos sobre você ou outros, pare e reformule a observação de forma neutra. Em vez de "eu sou um idiota por ter esquecido isso", experimente "eu esqueci isso". Em vez de "ela é muito dramática", tente "ela está expressando emoções intensas". Em vez de "eu deveria ser mais produtivo", considere "eu estou escolhendo descansar agora". Parece simples, mas essa mudança sutil na linguagem interna tem um poder transformador imenso. Jung percebeu que nossa crítica interna é frequentemente baseada em padrões que internalizamos de outras pessoas, especialmente durante a infância. Quando você para de alimentar esses padrões críticos com sua atenção e energia, eles naturalmente começam a perder força. É como parar de regar uma planta que não quer mais crescer no jardim da sua mente. Desenvolver a sabedoria intuitiva requer que você crie espaços de silêncio e reflexão na sua vida. Nossa intuição fala sussurrando, não gritando. Ela precisa de quietude para ser ouvida. Jung tinha o hábito de passar tempo sozinho na natureza, observando, sentindo, permitindo que insights emergissem naturalmente. Você pode começar com apenas 5 minutos por dia de silêncio consciente. Sem música, sem televisão, sem telefone, sem livros. Apenas você consigo mesmo. No início, pode parecer desconfortável ou entediante. Sua mente pode resistir, criando listas de coisas mais importantes para fazer. Mas, persistindo nessa prática, você começará a notar uma qualidade diferente de conhecimento emergindo. Esse conhecimento intuitivo não vem com explicações lógicas. Ele simplesmente aparece como uma certeza suave, uma direção clara, uma sensação de "isso está certo" ou "isso não é para mim". Quanto mais você honra esses insights agindo de acordo com eles, mais eles se tornam disponíveis e confiáveis. A busca por significado transcendente se desenvolve quando você regular e intencionalmente se pergunta: como isso que estou fazendo contribui para algo maior que eu mesmo? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a forma como você trata o caixa do supermercado, a atenção que dá para um amigo que está passando por dificuldades, o cuidado com que você prepara uma refeição para sua família. Jung acreditava que quando encontramos significado transcendente nas pequenas ações do dia a dia, nossa vida inteira se transforma. Cada gesto se torna uma oportunidade de contribuição.
cada interação, uma chance de deixar o mundo um pouco melhor. E essa consciência traz uma vitalidade e propósito que mantém você jovem de espírito, independentemente da idade cronológica. Para acelerar a integração da sombra, Jung recomendava uma prática corajosa, mas transformadora. Fazer uma lista honesta dos traços de personalidade que você mais despreza em outras pessoas. Então, com muita compaixão por si mesmo, olhar para cada item da lista e se perguntar: onde em mim existe essa característica? Essa não é uma prática de autoflagelação, mas de autoconhecimento profundo. O objetivo não é se julgar, mas se conhecer completamente. Porque Jung descobriu que frequentemente odiamos nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Quando você reconhece e abraça essas partes rejeitadas de si, para de projetá-las nos outros e desenvolve uma compaixão genuína pela humanidade imperfeita que todos compartilhamos. E aqui está algo fascinante que Jung observou. Quando você integra conscientemente esses aspectos rejeitados, frequentemente descobre que eles contêm presentes inesperados. Sua raiva pode ser transformada em paixão por justiça. Sua sensibilidade pode se tornar empatia profunda. Sua rebeldia pode se manifestar como coragem para defender seus valores. A prática diária desses insights junguianos cria o que ele chamava de personalidade individuada. Alguém que é genuinamente único, autêntico e ao mesmo tempo profundamente conectado com a humanidade universal. É alguém que não precisa mais gastar energia mantendo máscaras ou lutando contra aspectos de si mesmo. Mas talvez você esteja se perguntando: como sei se estou progredindo nessa jornada? Jung identificou alguns indicadores claros. Você percebe que dramatizações emocionais que antes duravam dias agora se resolvem em horas. Situações que costumavam te deixar ansioso por semanas agora são processadas com mais equanimidade. Relacionamentos que eram fonte constante de conflito começam a fluir com mais facilidade. Você também nota que sua necessidade de aprovação externa diminui drasticamente. Você pode receber críticas sem se despedaçar por dentro e elogios sem se inflar desnecessariamente. Sua autoestima se torna mais estável porque vem de dentro, baseada em sua aceitação própria, não na opinião dos outros. Suas decisões se tornam mais rápidas e mais alinhadas com quem você realmente é. Você para de agonizar por dias sobre escolhas simples porque sua intuição integrada sabe rapidamente o que é certo para você. E quando comete erros, você os vê como oportunidades de aprendizado em vez de evidências de inadequação. Jung também percebeu que pessoas que passam por essa transformação desenvolvem o que ele chamava de senso de humor cósmico, a capacidade de rir de si mesmas e das ironias da vida sem cinismo ou amargura. Elas conseguem ver o absurdo inerente à condição humana e encontrar alegria nessa descoberta em vez de desespero. Outra característica marcante é o desenvolvimento da paciência genuína. Não a paciência forçada de quem está se controlando, mas a paciência que vem da compreensão profunda de que tudo tem seu tempo, que crescimento não pode ser apressado, que tanto você quanto as pessoas ao seu redor estão fazendo o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis no momento. Talvez o mais belo de todos os indicadores, você desenvolve a capacidade de estar presente consigo mesmo e com os outros de uma forma que não tinha antes. Suas conversas se tornam mais profundas, porque você não está mais escondido atrás de máscaras sociais. Seus momentos de solitude se tornam nutritivos em vez de solitários, porque você genuinamente gosta da sua própria companhia. Jung acreditava que essa transformação não era apenas benéfica para o indivíduo, mas essencial para a evolução da humanidade. Cada pessoa que se torna genuinamente ela mesma contribui para um mundo onde a autenticidade é valorizada sobre a conformidade, onde a compaixão supera o julgamento, onde a sabedoria é respeitada mais que a performance. Então aqui estamos, chegando ao final desta jornada extraordinária, pelos insights de Carl Jung, sobre a verdadeira natureza da vida depois dos 50. E espero que neste momento você esteja sentindo algo diferente dentro de você. Talvez uma esperança renovada, talvez uma compreensão mais profunda de mudanças que já estava experimentando, talvez uma excitação genuína sobre o que está por vir na sua vida.
Porque o que Jung nos revelou não é apenas teoria psicológica abstrata. É um mapa prático para a transformação mais profunda que um ser humano pode experimentar. O despertar para quem você realmente é, despido de todas as máscaras e expectativas que carregou durante décadas. É a promessa de que seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão exatamente à sua frente, esperando para serem vividos com uma intensidade e autenticidade que você talvez nunca tenha imaginado possível. Vamos recapitular esses 5 sinais preciosos que indicam que sua melhor fase está chegando. Primeiro, a aceitação dos paradoxos da vida. Essa capacidade sofisticada de abraçar contradições sem a necessidade urgente de resolvê-las. Quando você desenvolve essa habilidade, uma paz profunda se instala na sua vida porque você para de lutar contra a complexidade natural da existência e aprende a dançar com ela. Segundo, a diminuição do julgamento e da crítica, especialmente aquela voz interna implacável que tem sido sua companheira por tanto tempo. Quando essa voz se aquieta, você descobre uma compaixão por si mesmo que é revolucionária. E dessa autocompaixão nasce naturalmente uma compaixão genuína pelos outros, transformando todos os seus relacionamentos. Terceiro, o despertar da sabedoria intuitiva. Essa forma refinada de conhecimento que incorpora décadas de experiência e observação. Quando você aprende a confiar nessa sabedoria, suas decisões se alinham naturalmente com quem você é, no seu núcleo mais profundo, criando uma vida que flui com muito mais facilidade e satisfação. Quarto, a busca por significado transcendente. Essa necessidade natural da alma madura de contribuir para algo maior que si mesma. Quando você encontra esse propósito, independentemente de quão simples ou grandioso ele seja, uma vitalidade especial emerge em você, uma energia que vem de dentro e que mantém você jovem de espírito. E quinto, a integração da sombra e o florescimento da autenticidade plena. Quando você finalmente aceita e abraça todos os aspectos de si mesmo, uma liberdade extraordinária surge. A liberdade de ser completamente você, sem máscaras, sem pretensões, sem a exaustão constante de tentar ser alguém que não é. Esses 5 sinais não são apenas indicadores de maturidade psicológica, eles são superpoderes. São habilidades que você desenvolve naturalmente quando sua alma finalmente tem permissão para liderar sua vida. E o mais belo é que quanto mais você reconhece e cultiva esses sinais, mais eles se amplificam e se aprofundam. Imagine por um momento como será sua vida daqui a 1 ano se você conscientemente abraçar esses ensinamentos de Jung. Imagine acordar cada manhã sabendo profundamente quem você é, o que você quer, o que realmente importa para você. Imagine tomar decisões baseadas em sua sabedoria interior em vez de no medo do julgamento alheio. Imagine amar e ser amado de forma completamente autêntica, sem jogos, sem máscaras, sem pretensões. Imagine a paz que vem de aceitar sua humanidade imperfeita. Imagine a energia que é liberada quando você para de gastar forças lutando contra aspectos de si mesmo. Imagine a alegria que emerge quando você finalmente se permite ser exatamente quem você é, em toda a sua complexidade e beleza única. Essa não é uma fantasia impossível. É a promessa real da segunda metade da vida quando vivida conscientemente. É o que Jung observou em pessoa após pessoa, que tinha a coragem de abraçar essa transformação natural da psique madura. E aqui está algo que quero que você entenda profundamente. Você não precisa esperar que esses sinais apareçam passivamente na sua vida. Você pode ativamente cultivá-los, nutri-los, acelerá-los através das práticas que compartilhei com você. Cada momento de aceitação de paradoxos fortalece essa capacidade. Cada vez que você escolhe compaixão em vez de crítica, você desenvolve esse músculo emocional. Cada decisão baseada em intuição em vez de medo aumenta sua confiança. Nessa sabedoria interior, Jung acreditava que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, era não apenas um direito, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade consigo mesmo, com as pessoas que você ama e com o mundo. Porque quando você se torna autenticamente você, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Você se torna um farol de possibilidade, um exemplo vivo de que é possível envelhecer com sabedoria, propósito e plenitude.
E se você está se perguntando se ainda há tempo, se você já não perdeu oportunidades demais, se é tarde demais para essa transformação, deixe-me compartilhar com você uma das observações mais reconfortantes de Jung. Ele percebeu que algumas das transformações mais profundas e belas que testemunhou aconteceram com pessoas nos seus 60, 70 até 80 anos. A psique não tem prazo de validade para o crescimento. Na verdade, Jung observou que frequentemente é exatamente o acúmulo de experiência de vida que torna essas transformações tardias tão poderosas e autênticas. Você tem décadas de vivência para informar sua sabedoria. Você tem a perspectiva que só vem com o tempo. Você tem a urgência saudável que vem de saber que o tempo é precioso. Então hoje, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo como se seus melhores anos tivessem ficado para trás, como se o envelhecimento fosse apenas declínio e perda. Ou você pode abraçar a visão revolucionária de Jung e reconhecer que você está potencialmente no limiar da fase mais rica, mais profunda e mais significativa da sua existência. Você pode escolher resistir às mudanças naturais que sua psique está tentando fazer, ou pode se render com curiosidade e coragem a essa transformação extraordinária. Você pode continuar gastando energia mantendo máscaras que não servem mais, ou pode ter a ousadia de mostrar ao mundo quem você realmente é. E lembre-se das palavras que Jung escreveu e que resumem perfeitamente tudo que conversamos hoje. A vida realmente vivida é longa o suficiente. Quando você vive alinhado com sua verdade interior, quando abraça sua autenticidade, quando encontra significado transcendente nas suas ações diárias, cada momento se torna pleno de propósito. O tempo não é medido apenas em anos, mas em profundidade de experiência, em qualidade de conexão, em autenticidade de expressão. Sua melhor fase não está apenas chegando, ela pode começar hoje. Hoje, com sua decisão de ver o envelhecimento como evolução em vez de declínio. Hoje, com sua escolha de abraçar paradoxos em vez de lutar contra eles. Hoje, com sua coragem de ser gentil consigo mesmo em vez de crítico. Hoje, com sua confiança na sabedoria que você desenvolveu ao longo de décadas de vida. Se esse vídeo tocou sua alma e mostrou uma nova perspectiva sobre essa fase linda da vida, eu preciso que você faça 3 coisas comigo agora. Primeiro, deixa seu like para que mais pessoas descubram essa verdade sobre os 50 e além. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tenho muito mais sabedoria junguiana para compartilhar com você. E terceiro, o mais importante, comenta aí embaixo me contando. Você conseguiu se reconhecer em algum desses sinais? Qual fase da sua vida você sente que está vivendo agora? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que precisa descobrir essa verdade sobre a vida depois dos 50, compartilha esse vídeo. Você pode estar mudando a vida de uma pessoa querida. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo na sabedoria de Jung para a nossa jornada.